O que fez eu sair do Brasil, medo, covardia, sei lá, aflição, é difícil falar, mas o que fez eu sair do Brasil foi mais, eu sempre fui bastante curioso desde que eu era criança, sabe? Eu sempre quis conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, e eu olhava os livros de história, de geografia, eu via fotos de outros países, fotos de outros lugares, e eu queria ver isso com os meus olhos. Eu não queria ver isso apenas na página dos livros. E desde pequeno eu sempre tive bastante interesse em aprender os idiomas. Eu acho que vem um pouco da minha família, porque a família da minha mãe, ela vem da Argentina. Então, nós em casa, nós já falamos quase que português e espanhol em casa. A minha avó é do Paraguai, então ela falava Guarani. Eu não entendo nada, mas já era outro idioma. E eu sempre cresci com isso, com falar e aprender outros idiomas. Então, quando eu estava na adolescência, na puberdade, eu já senti que eu era diferente. Eu já senti que eu não tinha interesse por meninas, por garotas, e sim por meninos. Mas isso, para quem mora numa cidade pequena, numa cidade do interior, é Uhum. um pesadelo, sabe? E você não, você mesmo, se você se olha no espelho, você não se sente bem e você não sabe com quem você conversar, com quem você pode se abrir, porque as pessoas não vão entender. E as pessoas elas olham sempre a homossexualidade como se fosse uma coisa negativa, né? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada e eu não pedi para nascer assim. Eu nasci desse jeito e se eu pudesse escolher, claro, eu ia escolher ter uma família, ter filhos, ter uma esposa, mas não é isso que eu sinto. Então, a partir do momento que eu comecei a entender as coisas, eu guardei isso para mim por muito, muito, muito tempo, porque minha família é bastante religiosa e eu tinha medo, muito medo de falar sobre o assunto. E eu guardava isso para mim todo o tempo. E ao mesmo tempo eu estava investindo em mim como pessoa, sabe? Eu sempre procurava investir em mim, eu ia para cursinho de inglês e para curso de espanhol e fiz aula de francês, um monte de coisa. Falei, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou para outro lugar. Isso desde pequeno. E até que um dia apareceu, eu Uhum. tive a oportunidade de sair do Brasil. Primeiro eu fui para a Argentina por causa da minha família, fui para estudar, mas depois de tudo isso eu vim para cá, para a Europa. Mas eu posso responder com mais detalhes, depende de como você vai colocar as perguntas, não sei. Primeiro, muito obrigado pela honestidade e dividir um assunto que obviamente é tão pessoal, né? Você tocou em 2 pontos que eu acho que seria bacana a gente explorar um pouquinho mais, né? O primeiro, o lance da família religiosa, o que obviamente eu acredito que fez com que a aceitação, ou fez com que a sua própria aceitação inicialmente, né? Posteriormente a aceitação dos outros fosse um pouco mais difícil, né? Conta um pouquinho pra gente mais sobre isso, como que foi meio que passar por esses processos. É muito complicado, bastante complicado. E como eu disse, eu não tinha coragem suficiente. Eu tenho bastante respeito pelas pessoas que hoje têm 17, 18, 19 anos e fala para a mãe, para o pai, eu sou gay ou eu sou lésbica, e enfrenta a família e faz isso. Eu não fiz isso, sabe? Eu era muito covarde. Eu tinha medo, mas o meu medo era mais o medo de magoar minha família, de magoar meu pai ou de magoar minha mãe, porque eu sabia que isso para eles seria o fim do mundo, sabe? Principalmente para o meu pai, porque a gente não tinha uma relação muito aberta, a gente não conversava muito. E eu escutava coisas do meu pai, como, por exemplo, é, para mim é melhor ter um filho na cadeia ou um filho morto do que um filho gay, sabe? Isso eu escutei muitas vezes. E meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs, 2 irmãos, todos são casados, todos têm filhos. E eu estava envelhecendo, né? E não estava tendo nenhuma namorada e tudo. A situação estava ficando cada vez mais complicada para mim. Tinha pressão dos meus amigos, tinha pressão da minha família. Isso aí, eu, numa conversa com a minha mãe, eu tinha ido passear na Argentina e
quando eu voltei, eu tinha conhecido um cara lá na Argentina e ele quis me visitar no Brasil. Aí eu falei, você pode visitar. Quando ele chegou na nossa casa, eu falei para minha mãe, mãe, esse aqui é meu amigo de Buenos Aires, tal. Ele ficou lá em casa, tipo, 2, 3 semanas, a gente viajou um pouco pelo Brasil, que ele queria conhecer, e depois, quando ele foi embora, minha mãe conversou comigo, falou para mim, você é gay, né? Direto, ela falou e ela disse, você não precisa se esconder, eu já sabia disso desde quando você era criança, mas eu não quero que seu pai saiba, porque isso vai ser uma coisa muito difícil pra gente. E eu sei que você não vai ser feliz se você ficar aqui. Né? Os seus irmãos não vão entender, a sua família não vai entender, seus amigos não vão entender. Você precisa sair de cidade pequena, você precisa ir para um lugar onde as pessoas cuidam mais da sua vida pessoal do que da vida dos outros. E você precisa fazer alguma coisa por você. E foi nesse momento, nessa conversa com a minha mãe, que eu decidi sair do Brasil. E a minha primeira escolha foi ir para a Argentina, primeiro por causa do idioma, que é um idioma que eu já dominava. Segundo, porque eu conhecia bastante gente lá, além da minha família, eu tinha bastante amigos. E aí eu estudava no Brasil letras, inglês e português, mas eu deixei tudo e fui para a Argentina e terminei a faculdade lá. É, Vendi meu carro no Brasil no começo, que também foi uma coisa, tipo, foi uma coisa que eu tinha que deixar muitas coisas para trás. Eu não tinha o emprego dos sonhos no Brasil, mas eu tinha um emprego que até me pagava bem. Eu dava aula de inglês em escola particular, de quinta a oitava série, eu trabalhava em 3 colégios. Eu tinha uma vida, não era confortável, mas eu conseguia me manter, né? Mas eu tive que deixar tudo isso de lado. E você sabe que para ter um emprego fixo no Brasil é complicado. Eu já trabalhava fixo tipo 3, 4 anos, mas eu deixei tudo isso de lado e comecei do zero de novo e fui para a Argentina com esse objetivo de tentar eh, tentar me aceitar, eu mesmo tentar me aceitar para depois eu poder ter coragem de dizer isso para outras pessoas. E aí, assim, como que foi esse lance de morar na Argentina? Como que foi isso pra você? Foi melhor? Você achou que lá pelo menos tinha uma cultura diferente? Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, a partir do momento quando eu cheguei na Argentina, eu aprendi muita coisa, porque a mentalidade, apesar de ser países vizinhos, a mentalidade já é outra, já é uma coisa bem diferente. Os argentinos são bastante Uhum, católicos também, mas eles são mais abertos que o brasileiro. Tem essa cultura do machismo, mesma cultura. Mas para ter uma ideia, a Argentina ela aceitou o casamento homossexual muito antes do Brasil e não teve toda essa polêmica que teve, por exemplo, no Brasil. Um, as pessoas são mais abertas, bem uhum. mais abertas, né? Eu no começo, sempre quando você muda de um país para o outro, a maior dificuldade, para mim, a maior dificuldade é a comida, porque para até você se acostumar ao que você come, o que você não come, né? E na Argentina também, a minha família é do norte da Argentina, lá faz bastante calor, tipo, perto de Foz do Iguaçu, verão quase o ano inteiro. No frio também faz frio, mas é um frio suportável. E, tipo, eu fui morar em Buenos Aires, era um frio do caraca. Assim, era muito, muito, muito frio, sabe? Tipo, eu não estava acostumado com -5, -4 graus, 3 graus, 2 graus. Isso, tipo, sem. Aqui na Alemanha a gente tem ainda o aquecedor e na Argentina eles não usam aquecedor. Você só tem um aquecedor elétrico, mas é muito caro. A maioria das casas, dos apartamentos não tem esse aquecedor. Então era aquele negócio de você ir dormir com Uhum. 2 jaquetas ou dormir com roupa mesmo para você se aquecer no inverno. Mas é até divertido, porque é outra cultura e você aprende outras coisas. E a Argentina, se eu pudesse escolher, eu acho que eu moraria lá novamente. Se eu te falasse assim, você vai voltar para a América Latina, você voltaria para o Brasil? Não, não voltaria. Mas você voltaria para a Argentina? Sim, eu voltaria. Com braços abertos. Eu adoro a Argentina, eu só não volto mesmo por causa da minha vida aqui na Alemanha, que economicamente não faz sentido eu voltar para a Argentina.